Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me apresentar-me, meu nome é Pedro Ferreira e em nome da F3M agradeço a vossa presença em mais um webinar F3M, hoje com o tema Mudar, Inovar e Fomentar a Comunicação em tempos Covid. Um agradecimento especial por terem tirado cerca de uma hora para estarem connosco aqui em mais um webinar. Neste webinar abordaremos as vantagens de dispor de uma ferramenta 100% web que cobre as necessidades específicas dos processos integrados do utente na área da infância. Aqui com a nossa aplicação Pio Infância, dando aqui a conhecer esta aplicação, sendo claramente que o tema de hoje será mudar, inovar e fomentar a comunicação em tempos de Covid. Esta nossa plataforma é uma plataforma 100% web que consegue cobrir todas as necessidades específicas aqui dos processos integrados de utentes na área da infância. A nível de respostas sociais, está claramente orientado para qualquer tipo de resposta social na área da infância e juventude. Quando falamos em mudar, inovar e fomentar, literalmente é isto que nós apostamos, ou seja, em tentarmos mudar os atuais processos de trabalho, mantendo-os, como é óbvio, eficazes, tentarmos inovar na forma ou na apresentação do resultado final, ou seja, a inovação será claramente um fator preponderante. E vamos também, como é óbvio, fomentar a comunicação entre a instituição, entre os educadores e os responsáveis dos nossos utentes. Portanto, aquilo que nós nos apercebemos ao longo destes últimos meses, nomeadamente aqui em tempos de Covid, é claramente as instituições necessitam de ter uma ferramenta de comunicação, ou seja, de conseguirem partilhar não só aquilo que já fizeram, aquilo que irão fazer no futuro com os responsáveis dos utentes e, acima de tudo, que os responsáveis dos utentes consigam acompanhar a evolução dos seus utentes. Cientes deste desafio, a F3M, como é óbvio, disse mais uma vez presente a esta solução e é aqui que nós desenvolvemos esta nossa solução 100% web, que é denominada Pio Infância. Portanto, todos os profissionais que trabalham com os utentes, nomeadamente educadores, auxiliares, terão acesso a uma plataforma onde irão conseguir centralizar todos os processos e monitorizarem então o dia-a-dia dos seus utentes. Portanto, algumas das funcionalidades que nós temos aqui disponíveis na própria aplicação, ou seja, convém referir que a aplicação foi desenvolvida de acordo com os manuais da qualidade da Segurança Social, isso é um fator preponderante. A nível da creche, ou seja, os manuais da qualidade da Segurança Social, a nível do pré-escolar, nós seguimos garantidamente as orientações curriculares da educação pré-escolar por parte da Direção-Geral de Educação. Portanto, tudo o que são escalões etários, áreas comportamentais, atividades, objetivos, domínios e subdomínios, tudo isso será totalmente inserido já de base na aplicação. Portanto, uma das grandes mais-valias que temos também é a possibilidade de esta aplicação estar integrada com o atual software de gestão de utentes da F3M. Essa também será uma mais-valia, evitando ter que introduzir novamente os processos, desde o nome, a morada, o nome do pai, o nome da mãe, ou seja, essa informação irá passar de forma automática para a aplicação, assim como juntamente a conta corrente, ou seja, uma das grandes mais-valias é tudo aquilo que é feito hoje em dia a nível administrativo no software de gestão de utentes será devidamente, a conta corrente será devidamente acompanhada pelo responsável do utente diretamente na aplicação. O processo do utente muito completo, incluindo também a parte dos registros diários, as galerias de fotografias, conseguimos também fazer a criação de atividades diárias, atividades programadas, a própria manutenção do plano pedagógico, tudo o que for registro de entradas, saídas de utentes, a aplicação tem essa particularidade. Vamos ver mais à frente também a funcionar, ou seja, o próprio responsável utente com um smartphone instalado na plataforma consegue fazer o registro da entrada e saída apontando apenas com um telemóvel para um QR Code que é gerado diretamente pela aplicação. Portanto, temos aqui um chat também incluído na aplicação, publicações, mapas, notificações e gestão de emendas será algo que estará brevemente disponível, ou seja, isto é claramente uma aposta da F3M no decorrer do ano transato e irá continuar a ser, ou seja, a aplicação tem vindo a ser claramente melhorada. A nível da app do encarregado de educação, também vamos vê-la a funcionar, ou seja, existe aqui um conjunto de dados que o pai ou a mãe poderá aceder a partir de qualquer lugar com o seu smartphone. Permitam-me referir que brevemente iremos lançar a aplicação para o funcionário. Portanto, já falámos na sincronização dos utentes, também.
Já falamos no desenvolvimento da aplicação de acordo com os processos-chave e a Direção-Geral de Educação. Portanto, a grande mais-valia disto, ok, será que vocês, educadores, vocês, profissionais que interagem diretamente com o vosso utente, ganhem mais tempo para se dedicarem àquilo que é, no fundo, o vosso trabalho, correto? Que é lidar e acompanhar o vosso utente. Ou seja, a tarefa dos registros teremos que fazer de uma forma simples, eficaz e que consigam ter acesso a esta informação em tempo útil. Por parte do encarregado de educação, como é óbvio, existe uma necessidade, eu como pai, provavelmente alguns dos presentes, de conseguirem, como é óbvio, acompanhar o dia-a-dia do meu filho, diretamente na instituição, evitando aquilo que possa surgir, os papeizinhos, a caderneta, os recados, ou seja, é nisto que nós apostamos, em mudar e inovar e fomentar a comunicação entre a instituição. Nosso objetivo, como é óbvio, tornar vocês, não é, que são os nossos clientes, as instituições mais eficientes e competitivas com as nossas ferramentas. Portanto, feita esta pequena apresentação, iremos então passar diretamente para a plataforma. Pronto, eu vou fazer aqui o login. Portanto, estamos a falar de uma plataforma 100% web, ok? Ou seja, ela poderá ser acedida a partir de qualquer dispositivo móvel, ok? A partir de qualquer computador, desde que tenham internet. Portanto, sendo ela 100% web, está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, eu vou entrar neste caso com um perfil Eduardo. Okay? Antes de mais, permita-me referir que este software e esta base de dados que eu tenho aqui é uma base de dados de demonstração, ok? Ou seja, nós não pegamos a base de dados dos nossos clientes, isto tudo que está aqui é uma base de dados que eu e os meus colegas da F3M vamos construindo, portanto, se virem aqui alguns dados que não batem certo, fiquem cientes que, como é óbvio, isto será então uma apresentação do software. Portanto, começando então PIO Infância, iremos começar por ver então os processos dos utentes. Ou seja, eu neste caso entrei com o perfil Eduardo, ok? Ou seja, eu neste caso serei um educador denominado Eduardo e de acordo com o perfil, ou seja, de acordo com o acesso que tiver definido para o meu utilizador, eu poderei ver só os utentes da minha sala ou poderei ver os utentes de 2 salas ou poderei até ver todos os utentes de todas as respostas sociais, ok? Portanto, isto será uma particularidade, cada utilizador terá então diversos acessos e poderá ver aquilo que a instituição determinar. Portanto, eu neste caso, como tenho acesso a tudo, irei ver então, estou a ver todos os utentes. Eu poderei ver assim ou poderei ver em formato grelha, está bem? Ou seja, é o utilizador que define e que decide aquilo como é que quer ver. Pessoalmente gosto mais de ver assim, mas é apenas uma opinião meramente pessoal. Portanto, eu consigo ver os utentes que estão em cada uma das salas e também consigo, clicando aqui neste botão, consigo ver as atividades, ok? Todas as atividades que estão definidas e quem são os utentes que estão presentes em cada uma das atividades. E a partir daqui, poder, por exemplo, fazer o meu planeamento semanal, ou mensal, como a instituição pretender, ou diário, das atividades que poderão ser executadas. Portanto, aqui estão a ver os utentes que estão na dança, os utentes que estão na ginástica, ok? Se eu tivesse necessidade de adicionar um novo utente à ginástica, é só carregar aqui, adicionar utente, diria quem é que seria, utente, consigo copiar o horário de um dos meninos que já lá está, para saber que é neste mesmo dia, esta hora, que é das 4 às 5 da tarde, e vamos repetir todos os dias, portanto, eu poderia gravar e, neste caso, o utente, cá está o João Pedro, já faz parte da ginástica, ok? Portanto, uma forma muito simples de nós conseguirmos adicionar utentes às atividades e fazer o planeamento das respectivas atividades. Portanto, eu vou começar então por mostrar aqui um processo de um utente, aquele normalmente que eu costumo utilizar, aquele que está um pouco mais completo, é aqui o Edu. Portanto, o que é que temos então aqui acesso? A partir do momento que nós entramos na aplicação, conseguimos ter acesso a um conjunto vasto, ou seja, o primeiro separador, vemos aqui do lado esquerdo, é um separador de resumo, ou seja, grande parte da informação que iremos ver aqui a seguir poderá ser colocada de uma forma rápida no resumo, clicando então no respectivo PIN, afixando o PIN e ele pega em cada um dos cartões, isto que vemos aqui, cada retângulo deste será um cartão, e colocará então no resumo. Portanto, eu aqui no resumo teria acesso a hábitos alimentares, teria acesso a alergias, tenho acesso aqui aos responsáveis e familiares, como aos respectivos contactos, tenho acesso aos sumários que foram realizados pela educadora e um conjunto mais de informação, desde um historial e vacinação em dia. Ou seja, são cartões que eu determinei como sendo importantes aqui na aplicação.
Portanto, dentro do processo do Eduardo, ok, ainda consigo continuar a ver então aqui o quê? Consigo ver os responsáveis familiares, ok? O avô, a avó, o pai, a mãe, o tio, a tia, ou seja, informação que a instituição queira colocar aqui, ok? Disponível, e dizer, por exemplo, destes qual é que será aquele mais importante como sendo o encarregado de educação. Isto, temos a possibilidade de adicionar campos, ok? Telemóvel, telefone, consigo depois aqui adicionar mais campos de acordo com as necessidades, ok? Isto ficará então aqui devidamente registado. Portanto, a nível de responsáveis e familiares, temos aqui um separador total com esta mesma informação. Portanto, outra informação é a possibilidade, outro separador que está aqui do lado esquerdo, é um separador de hábitos e características, ou seja, temos aqui a possibilidade de cada instituição conseguir parametrizar a informação que queira que apareça aqui. Como eu disse há um bocadinho, e volto a referir, isto é uma base de dados de demonstração, fui eu que estruturei aqui os hábitos e características, no entanto, cada instituição, ok, teria acesso aqui à possibilidade de adicionar, ok, adicionar os seus cartões. Uma maneira muito simples de adicionar um cartão, por exemplo, tenho aqui o botão adicionar cartão, por exemplo, eu posso chegar aqui e vou dizer, olha, brinquedo preferido, ok? Epá, e digo que será o coelho Teddy, por exemplo, ok? Pronto, e gravo esse mesmo cartão, ok? E cá está, já fica então aqui disponível nos hábitos e características aqui do meu utente. Portanto, continuando, ainda dentro do processo do Eduardo, teríamos também acesso aqui aos dados de saúde, ok? Número do SNS, o grupo sanguíneo, quem é o pediatra, o contacto do pediatra, depois informação que eu acho relevante, que fique então aqui disponível desde alergias, a vacinação, por exemplo, o caso do Covid, se já teve, se não teve, medicamentos, necessidades, portanto, tudo isto serão então cartões, dados de saúde que cada instituição constrói de acordo com a sua necessidade. Ficarão devidamente aqui registados. Portanto, depois de definirmos os dados, então, constituindo o processo do utente, poderíamos passar então aqui para a chamada avaliação inicial. Ou seja, o que é que o programa faz? Esta plataforma permite então, de acordo com a resposta social onde o utente está inserida e de acordo com o escalão etário, ou seja, de acordo com a sua data de nascimento, o programa carrega-lhe de base, ok, todos os objetivos que fazem parte do respectivo escalão. Ou seja, a avaliação inicial permite ser construída de acordo com os critérios que vocês tenham definido e de acordo com os objetivos que pretendam. Convém referir, como é óbvio, se vocês, como educadores, ok, se virem numa avaliação inicial que existe aqui um objetivo que fará parte até de um outro escalão etário, como vocês estão a ver, é este exemplo, ok, dos 18 aos 35 meses, ou seja, eu tenho possibilidade de o poder adicionar, ou seja, para um superior ou para uma idade ainda inferior. Portanto, isto será então a possibilidade de cada instituição, ok, poder fazer a respectiva avaliação inicial, de acordo com os critérios que tivermos aqui definido, o não observado, o não alcançado, o emergente, o alcançado. Convém referir que estes termos poderão ser alterados, ou seja, cada instituição poderá, imaginemos, podem dizer não observado ou podem dizer não visto, por exemplo, ok? Ou seja, tudo isto serão campos passíveis de serem alterados. A grande mais-valia, então, é vocês conseguirem aqui construir a vossa avaliação inicial, ok? E ficarem com todos esses critérios aqui devidamente classificados. Se eu pretendesse adicionar novos objetivos, ok? Ou seja, só teria que chegar aqui, adicionar objetivo, diria qual seria a área comportamental, ou seja, o programa de base já vem carregados com esta respectiva área comportamental, ok? Por exemplo, poderia adicionar aqui a área da expressão e comunicação e vou-lhe colocar aqui este, que até é um escalão etário superior, e vou adicionar. Demonstra gosto pelas atividades físicas, procurando progredir. E vou então adicionar o meu respectivo objetivo, ok? E o objetivo irá aparecer no respectivo escalão, no respectivo objetivo onde estiver então definido, para que eu depois consiga fazer a respectiva avaliação a posterior. Tudo bem? Portanto, esta será então a construção de uma avaliação inicial. Permite fazer a gravação, e neste caso não vou gravar porque já o tenho aqui também devidamente construído.
Deixem-me só referir que, relativamente aos objetivos, ok? Ou seja, como eu disse, o programa de base vem carregado com os manuais da qualidade da Segurança Social, com os objetivos, também a nível do pré-escolar, com orientações curriculares de Direção-Geral de Educação. No entanto, cada instituição é livre, ok? Isto tem que ficar bem, tem que frisar bem isto, porque é objeto de questões diárias, nós que fazemos apresentações desta plataforma, ou seja, cada instituição poderá ter os seus objetivos, ok? Convém referir, e aparecem os objetivos que vocês pretendem, ou seja, em sede de implementação do projeto, tudo isto poderá ser adaptado. Quem diz não só os objetivos, permite também os escalões etários, ok? Por exemplo, no caso do pré-escolar, só existe um escalão etário, que é dos 3 aos 6. No entanto, há clientes que dizem, não, eu quero definir objetivos para o escalão etário dos 3 anos, dos 4 anos, dos 5 anos e dos 6 anos. Ou seja, o programa permite também ser estruturado assim mesmo, caso vocês pretendam. Pronto, continuando então, relativamente à avaliação inicial, a partir do momento que tenhamos então efetuado a avaliação inicial, o programa vai então converter a respectiva avaliação inicial e vai passá-la então para o plano individual do utente, ok? Portanto, vocês têm aqui a possibilidade de construírem depois o respectivo plano individual e vamos ver a seguir, fazerem também a própria avaliação do PI. Portanto, isto é um exemplo de um plano individual, ou seja, este já foi avaliado, ok, este também já foi avaliado, tenho aqui outro plano individual, ou seja, eu consigo navegar por cada plano individual de uma forma rápida e simples, ok? Consigo ver aquilo que foi construído a nível do plano individual e consigo, por exemplo, ver aqui o atual, onde, como vocês veem, este plano individual ainda não foi avaliado, ok? Portanto, vocês a nível do plano individual conseguem então adicionar objetivos, por exemplo, autoconhecimento, ok? Imaginemos, eu ainda vou então dentro do autoconhecimento, vou adicionar este objetivo, ok? E vou também adicionar este objetivo. Vocês veem que ele sai do lado esquerdo e passará para o lado direito e eu só teria que chegar aqui e dizer adicionar então objetivos, ok? E eles passariam então para aqui os respectivos objetivos, ok? Muito importante, se a instituição pretender, ok? Também consegue, quando constrói o plano individual, dizer para cada objetivo, ok? Que atividade é que vou associar. Ou seja, conseguimos fazer o planeamento de atividades dentro do plano individual de cada utente. Ou seja, a partir do momento que eu digo que este utente que estamos aqui a ver, o Eduardo, que vai ter expressão plástica, ok? Isto é um exemplo, eu defini a expressão plástica e vai ser repetido todas as semanas, à terça e à quinta-feira. Ou seja, a partir do momento que eu estou no plano individual e estou a definir atividades, elas vão aparecer no respectivo planeamento do utente. Ou seja, esta atividade terá que ser depois avaliada por mim, ok? Por mim, educadora, neste caso, que trabalha com software. Portanto, isto então relativamente às atividades dentro então da respectiva construção do plano individual. Eu vou cancelar para não gravar, portanto, esta será então a possibilidade de vocês construírem o plano individual. Convém referir, como é óbvio, ok, que o respectivo plano individual também poderá ser impresso, se vocês o desejarem. Vou-vos mostrar aqui um exemplo de um layout do plano individual, ok? Portanto, com os respectivos objetivos, data de início, data de fim, hora, ou seja, tudo isto ficará então aqui devidamente impresso, cada uma das páginas, vocês terão aqui acesso então ao respectivo plano individual. Ele até depois poderá ser, imaginemos, assinado pelo próprio responsável, pelo próprio encarregado de educação e ser arquivado como anexo, possibilidade de o adicionar aqui como anexo, ok? Cada instituição constrói os grupos, as categorias de documentos que pretendam, ok? E permite então anexar o respectivo documento diretamente ao processo do utente. Portanto, vimos a avaliação inicial, vimos o plano individual e então o plano individual dará então origem a uma avaliação do PI, ok? Esta avaliação, como vocês veem, ok? Ou seja, ele vai converter o plano individual na respectiva avaliação do PI. Eu poderia depois fazer, não é? A respectiva avaliação de cada um dos itens, ok?
e poderia então gravar até e enviar para o encarregado de educação. Eu consigo navegar, estão a ver, em cada um dos PIs, estão a ver o que é que acontece neste caso. Este está amarelo e diz gravar e enviar para o encarregado de educação. Este, no entanto, já dizia enviado para o encarregado de educação. Ou seja, o plano individual é um dos documentos ou é um dos outputs, digamos assim, que permite ser enviado diretamente para o smartphone, para a aplicação do encarregado de educação. Ou seja, a educadora permite construir o plano, permite avaliá-lo, ou seja, ir avaliando à medida que pretenda, ok? Por exemplo, neste caso, eu vou-lhes mostrar o atual que eu tenho aqui em vigor é este, ok? A nível de avaliação. Ele permite, quando desejar, mediante os objetivos, se estão ou não alcançados, se foram observados, se não foram, ok? Permite então gravar, se o desejar, ok? Posso dizer, posso ir gravando à medida que vou fazendo a respectiva avaliação, ele fica lá com os pontos, e quando chegar à altura de dizer, não, eu vou finalizar, eu vou dizer avaliação finalizada, vou-lhe dizer então qual é a data da respectiva avaliação, ok? Vou gravar e enviar para o encarregado de educação. Ou seja, é só aqui, nesta altura, que o plano individual, a respectiva avaliação do plano individual, seguirá diretamente para a aplicação dos encarregados de educação. Ou seja, eu, como pai, consigo ter acesso, neste caso, a momento que eu digo gravar e enviar, à respectiva avaliação. No entanto, também consigo consultar todas as outras avaliações dos PIs anteriores que decorreram ao longo do tempo. Ou seja, eu terei também acesso a essa informação. Ou seja, eu consigo consultar o historial total, então, do meu utente. Portanto, continuando então dentro do processo do utente, voltamos então. Aqui é possibilidade, se vocês pretenderem, ok? E é uma das mais-valias também do nosso software, é a possibilidade de se fazer aqui o registro diário. Ou seja, a partir do momento que eu tiver definidas as atividades, ou seja, as atividades diárias e as atividades programadas, ok? Eu permito fazer a avaliação, o registro e um respectivo descritivo, ok? Neste caso, avaliação. Eu vou dizer, olha, que fez uma vez micção na roupa. Defecções, olha, ele já foi à sanita, ok? O humor, como é que ele esteve? Olha, esteve muito bem. Lanche da tarde, comeu médio, ok? Dormir, vou dizer, dormiu, olha, dormiu 2 horas, ok? Avaliação do humor, esteve bem humorado. Ginástica, olha, umas atividades programadas para o dia de hoje, ele fez ginástica, foi também à piscina, teve atividade de dança, teve, por exemplo, a atividade de cozinha, também teve pinturas faciais, por exemplo, artes plásticas, não fez sumário. Ou seja, a educadora permite então fazer aqui o respectivo sumário. Por exemplo, correu bem o dia. E esta informação que eu estiver então aqui a guardar, a fazer então o respectivo registro, eu guardei, ok? Esta informação irá de forma automática aparecer na aplicação do encarregado de educação, os respectivos registros. Convém referir que os registros diários poderão ser feitos utente a utente, ou então, se o desejarem, poderão chegar aqui ao menu e poderão fazer registros diários de sala. Ou seja, para se tornar mais simples o processo, em vez de andarem no processo de utente a utente, poderão chegar aqui, dizem qual é a sala, neste caso, como que estiver definido, estão a ver, neste caso, como eu já fiz os registros do Eduardo, já iria aparecer. Eu aqui à frente só iria dizer, olha, a Joana faz parte da minha sala, teve fechada, o Marco teve triste, a Teresa muito triste, cá está, a nível de reflexões, o Eduardo já fez, a Joana fez aqui, o Marco fez aqui, e assim sucessivamente, ou seja, de uma forma rápida, conseguiria fazer os registros diários de sala, ok, para todos os utentes, ok? Portanto, de uma forma rápida, os registros diários de sala poderão ser feitos assim ou então diretamente processo a processo, utente a utente. Portanto, ainda dentro do separador do utente, do processo do utente, teríamos aqui acesso então à galeria, ou seja, a possibilidade aqui do software permite então construírem álbuns ou fotos, ok? E ficarem diretamente no processo do utente, de maneira a que estas fotografias irão ser também partilhadas como encarregado de educação. Portanto, isto é a possibilidade de adicionar aqui fotografias, por exemplo, ok? Ou poderão ter aqui álbuns, por exemplo, eu tenho aqui o álbum dança, ok? Clico dentro do álbum dança e estou dentro do álbum dança e tenho aqui acesso a um conjunto de fotografias que fazem parte exatamente do álbum dança.
Outra mais-valia que nós temos aqui, voltar à galeria, é, imaginemos, eu consigo pegar numa imagem, imaginemos que esta imagem que está aqui no processo do Eduardo é uma imagem até pertinente e que eu gostaria de partilhar de forma automática com a sala, com os utentes da sala, eu consigo chegar a uma fotografia e, através de um clique, vou dizer partilhar com a sala. E esta foto vai estar disponível, irá ficar dentro, então, do processo de cada utente, que, por sua vez, ficará disponível para cada encarregado de educação conseguir consultar. Eu consigo visualizar, neste caso, tudo. Posso ver só, se quiser, fotos, ok? Formato individual, são apenas as fotos. Consigo também ver apenas álbuns, ok? E cada álbum adicionar as respectivas fotos. Por exemplo, a nível de álbum, tem aqui um álbum que se chama Páscoa, um álbum que se chama Magusto, a dança e os primeiros passos aqui do Eduardo. Ok? Portanto, isto será então a nível do processo geral do próprio utente. Continuando então na aplicação Bioinfância, existe então a possibilidade de fazermos também a parte das entradas e saídas dos utentes. Ok? Essas entradas e saídas poderão ser efetuadas, imaginemos, aqui, diretamente pela educadora, ou pela administrativa, ou pela auxiliar, como vocês pretenderem, clicando então na respectiva hora da entrada. Portanto, aqui vou dizer que se foi o pai que entregou a criança, vou-lhe dizer qual foi o horário, por exemplo, ok? Tem possibilidade, se pretender, de escrever um recado, ok? O Eduardo passou mal a noite, por exemplo, ok? Vamos vigiar como é que corre durante o dia, ok? Portanto, permite então fazer este mesmo registro e vamos ver mais à frente o registro, neste caso estou a fazer um registro de entrada de um utente, vamos ver depois também o registro, neste caso, de uma saída diretamente pela plataforma, pela app dos encarregados de educação. Portanto, vocês aqui conseguem consultar quem entrou, quem saiu, quem são os utentes que estão ausentes. Consigo saber, por exemplo, no dia anterior quem é que entrou, ok? O horário de cada um deles, ok? Consigo saber também a saída e, se repararem, estão a ver? Em cima de cada fotografia do utente temos aqui um i, ou seja, quer dizer que há aqui uma informação em que houve aqui um recado dado na entrada e depois a nível de recado de saída, ou seja, esta informação está também disponível na plataforma. Consigo saber quem é que entregou o Eduardo, quem foi o responsável, o recado e quem foi a pessoa responsável pela recolha da respectiva criança. Isto então a nível das entradas e saídas dos utentes. Dentro do separador de atividades, é aqui a possibilidade de cada instituição, ok? Cada instituição constrói as suas atividades, ok? Isto não é nada mais, nada menos dizer quais são as atividades, assim como também definirmos os ícones que apareçam para cada atividade. Ou seja, eu, no caso da avaliação do humor, coloquei então aqui 4 ícones, poderia colocar apenas 3, poderia colocar 5, é indiferente, ok? Isto, no fundo, será parametrização, não só das atividades diárias, como também das atividades programadas. Será apenas aqui a parte da construção. Portanto, continuando, temos então, já acabamos por ver também os registros diários de sala, ok? Os registros diários, como vimos há um bocadinho, portanto, é a possibilidade cada educador ou auxiliar ter acesso então aos registros diários que foram efetuados na sala. Continuando, dentro do processo do utente, teríamos então aqui a possibilidade de construirmos um chamado plano pedagógico, ok? O que é o plano pedagógico? No fundo, é nós definirmos, digamos, um ano letivo, uma data de início e uma data de fim, definimos qual é a resposta social e qual é a sala, definimos qual é o tema do respectivo ano, quais são os objetivos e, no fundo, o que é que vamos fazer? Vamos atribuir um conjunto de atividades, ou seja, se no fundo serão aquelas atividades que as instituições sabem, ok, que irão levar a cabo ao longo do ano. Estou a falar, por exemplo, desde a festa de Natal, desde a festa de finalistas, desde o Magusto, desde o baile de Carnaval, ou seja, um conjunto de atividades que vocês sabem, à partida, que vão efetuar, ok? E que irão aparecer diretamente como atividades programadas para cada utente. Ou seja, neste caso, tem aqui um exemplo de uma
de um plano pedagógico, em que eu sei que, por exemplo, expressão plástica no dia 29 de janeiro de 2021, ok, faz parte, o balé, tem a ginástica, tem o teatro, ou seja, tem aqui um conjunto de atividades que estão de antemão pré-definidas, escalonadas, para aparecerem então de forma rápida e prática nas atividades, no registro diários das atividades dos utentes. Ou seja, nós conseguimos fazer a planificação das atividades dos utentes de forma automática através da entrada da aplicação, através do planeamento. Poderão ser feitas também através do plano individual do utente. Consigo então adicionar atividades, neste caso, aos respectivos objetivos, mas irão aparecer nos seus registros diários para fazer o registro dessas mesmas atividades e consigo também ter acesso às atividades a partir do momento que as tenho aqui definidas no plano pedagógico. Ok? Portanto, aqui é um exemplo de um plano pedagógico e aqui, no fundo, será a possibilidade, caso vocês pretendam, eu vou sair aqui deste modo de edição, ou seja, a possibilidade de vocês construírem um plano pedagógico para uma determinada sala, ok? E depois, se o desejarem, poderão fazer um novo plano pedagógico, fazendo uma cópia de um plano pedagógico que eu já tenha definido previamente. Ou seja, qual é a vantagem disto? Eu vou dizer adicionar, e ele constrói-me um plano pedagógico, vou dizer qual é a resposta, a sala que vou aplicar, este plano pedagógico, e depois a partir daqui poderia, se desejasse, eliminava uma das atividades que estava feito e poderia então adicionar novas atividades. Adicionar atividades, no fundo, será chegar aqui e dizer assim, olha, ok, vamos ter uma sessão de jardinagem, ok? Esta sessão de jardinagem será no dia 7 de Abril, ok? Será das 10 da manhã até às 11, ok? E cá está. E vamos pôr isto a não repetir, é uma atividade apenas feita unicamente e ficarão então aqui essa mesma atividade que será para todos os utentes da resposta social creche para a sala vermelha. Portanto, aqui não será nada mais, nada menos do que termos acesso aqui ao plano pedagógico. Portanto, vou fechar todos, dizer que sim, pronto. Fechar aqui os separadores para não... Como vocês veem cá em cima eu consigo navegar os separadores que estão abertos, consigo navegá-lo de uma forma simples e rápida, ter acesso então aqui a esta mesma informação. Portanto, continuando então, relativamente ao processo do utente, uma das partes principais também temos aqui incluída na aplicação e também é um dos motivos aqui do nosso webinar, é exatamente a parte da comunicação. Ou seja, esta comunicação poderá ser efetuada através de um mural, isto é um exemplo, ok? De uma comunicação, ou seja, cada instituição poderá então publicar as respectivas informação que pretenda, poderá ser em nome, neste caso eu enviar em nome da instituição, neste caso aqui seria a instituição F3M, seria o nome da vossa IPSS, é apenas aqui um exemplo, ok? Na respectiva comunicação eu consigo adicionar um respectivo documento, ok? Pode ser o Word, um PPT, um PDF, uma fotografia, o que for, ficará então aqui devidamente registado, até um pequeno vídeo, se o desejarem, e poder depois ter acesso ao respectivo documento, ok? Pronto, o documento seria este, é apenas um documento de teste. E, estão a ver, esta comunicação já seguiu em nome do próprio educador. Ou seja, uma mais-valia é vocês terem aqui a possibilidade de adicionarem publicação, ok? E, por exemplo, vamos supor, boa tarde, caros pais, ok? Segue mais informação em anexo relativamente aos dados do segundo período, por exemplo, ou aos dados do utente, o que vocês queiram dividir ou colocar, ok? Convém referir então que isto poderá ser enviado em nome da instituição, se eu selecionar a instituição irá aparecer uma publicação em nome da instituição ou então em nome do utilizador, neste caso é o educador que é o Eduardo, ok? Ou seja, eu digo Eduardo e para quem é que eu vou enviar esta informação? Isto poderá ser enviado para encarregados de educação ou poderá ser enviado para colaboradores. Neste caso, vou dizer que vai ser enviado para encarregados de educação. Dentro dos encarregados de educação, como é óbvio, tenho que ter possibilidade de segmentar a informação que estou a enviar, ou seja, vou direcionar a informação desta mesma publicação. Para que resposta social? Olhe, para o jardim de infância ou para a creche, ok? Se não disser nada, ele irá para todas as respostas sociais. Se não, se eu disser creche, quero enviar uma comunicação para a creche. Se não disser mais nada,
posso adicionar um documento ou uma fotografia e permite publicar, ainda consigo, se o desejar, dizer não, dentro da creche, que sala é que eu quero enviar esta mesma publicação? Eu quero enviar para a sala amarela. Ou seja, é a educadora que define então para quem é que vai enviar. Ok? Ainda conseguimos depois dizer que destinatário, ou seja, isto é tudo em formato pirâmide, conseguirmos então de uma forma rápida segmentar a informação, os destinatários dessa mesma informação, ok? Pronto, eu vou tirar esta informação aqui para ser mais fácil para todos, ok? E vou anexar aqui um respectivo documento que eu tenho aqui, por exemplo. Pronto, ok? E vou então publicar informação. Está feita então aqui a respectiva publicação, ela não me seguiu, provavelmente, deixe-me só testar aqui novamente, teste, publicação, ok, e vou então adicionar o processo, ok, vou novamente enviar em nome da educadora e vai para os encarregados de educação, portanto, publicação, pronto, cá está, publicação adicionada com sucesso, está pronta, direitinha, seguiu. Convém referir que temos possibilidade depois de guardar, fazer rascunhos de publicações, se ainda não a construímos toda, podemos fazer rascunhos, assim como temos também possibilidade de guardar publicações, ok? Ou seja, é normal, à medida que vocês vão enviando aqui um conjunto de informações e vão publicando aqui estas informações, poderem, se o desejarem, criar aqui pastas e guardar publicações em eventos, são exemplos que eu tenho aqui criado. Eventos, publicações de instituição e publicações da diretora técnica, isto depois terá acesso então aqui a essa mesma informação. Chamo também a atenção o seguinte, ou seja, estão a ver, ou seja, eu enviei esta publicação e tenho aqui 0 de 8 leram, ou seja, eu consigo, clicando aqui em cima, consigo saber quem foram os destinatários desta mesma publicação, ok? E se eles, porventura, já leram ou não a publicação que foi enviada. Ou seja, a partir do momento que alguém lê essa mesma publicação, irá colocar aqui o visto, ok? Pronto, isto então a nível de publicações. Ainda dentro da parte da comunicação, teremos acesso ao chat, ok? Ou seja, aqui é a possibilidade de vocês conseguirem comunicar, ok? Entre colaboradores, assim como também a possibilidade de comunicarem entre os educadores e os responsáveis dos utentes. Neste caso, há alguns exemplos que eu tenho aqui definido, ok? Um exemplo, alguns chats de conversas que eu tenho aqui como teste, ok? Se decidisse adicionar uma nova conversa, dizia aqui nova conversa, para quem é que eu vou colocar? Será o Eduardo e iria responder: olá, Renato, envia-me, se faz favor, as fotos da última atividade, ok? Pronto, e seguiria, e estaria então o respectivo chat, ou seja, o Renato, quando entrasse na plataforma, teria acesso então aqui à respectiva informação da conversa. Portanto, meus senhores, o tempo está a ficar restrito, vamos continuar então. O que é que falta então demonstrar? Falta-me acima de tudo agora demonstrar a aplicação do encarregado de educação. Portanto, o que é que nós temos acesso então? Como vocês veem, temos acesso à publicação, ok? A totalidade das publicações que foram feitas, eu consigo navegar andando com o telemóvel para baixo, cada uma das publicações, ok? Tenho acesso aqui ao historial das respectivas publicações. Como encarregado de educação, como é óbvio, no final terei acesso, como vocês veem aqui, ao respectivo calendário de atividades. Ou seja, no fundo será tudo aquilo que está previsto, ok, realizar com o meu utente. Ou seja, consigo definir aqui o intervalo de datas, consigo ver ao dia, carregando no botão ver todas, cá está. Estão a ver? Dia 24 temos ginástica, o Edu já está aqui no dia 25, no dia 26, ou seja, tudo aquilo que está previsto fazermos então a nível de atividades do meu filho, neste caso, não é? Portanto, voltando então aqui atrás, esta será a entrada. Como vocês veem, temos aqui a parte da criança, ou seja, o que é que temos então aqui acesso? Estão a ver cá em baixo aos diários, ou seja, aquilo que eu acabei de fazer há pouco, estão a ver? O registro da refeição, escrevi correu mal, as micções, as defecções, o respectivo humor, o lanche da tarde, o dormir, a avaliação do humor, tudo isto ficará então aqui devidamente registado. Sim. Terão acesso aqui. Consigo navegar então a nível dos diários, para trás.
consigo ver o que é que se passou no dia anterior, ou seja, dia a dia teria acesso então a tudo isto. Ainda, dentro da app, temos aqui acesso ao separador de avaliações, como eu referi inicialmente, ou seja, a partir do momento que a educadora permite fazer a construção do PI e a respectiva avaliação, iríamos então ter acesso então aqui aos PIs, assim como acesso ao historial, ao atual, assim como ao anterior. Ainda do lado direito, teremos acesso aqui à galeria, temos ali à direita, acesso à galeria, onde temos então o registro de todas as fotos, ok? E os álbuns de tudo aquilo que se passa. Eu consigo clicar em cima de uma foto, estão a ver aquele botãozinho em baixo no meio, consigo fazer depois o download para o meu dispositivo da respectiva foto e ficar aqui também com ela. Pronto, estão a ver lá em cima, temos o registro da hora da entrada, foi aquele registro que eu já fiz, ok? Se quisesse o registro de saída, poderia dizer aqui sair, neste caso o que é que aparece? Aparecerá a câmera do telemóvel, ok? O Edu iria apontar para um QR Code que é gerado pela nossa aplicação, poderá ficar à entrada da instituição, que no fundo identifica a sala, ok? E o registro é feito depois de forma automática, ou seja, o QR Code sabe quem foi o utilizador, reconhece o horário de saída, permitiria então apenas com o facto de colocar algum recado que era necessário, achar-se pertinente, gravava. Ou seja, como eu referi então, uma das particularidades é vocês terem aqui acesso à totalidade dos documentos que estão pendentes por pagar, ou seja, informação que vem proveniente então do programa de utentes e centralizará aqui esta informação a nível financeiro do processo do utente. Nas definições, para terminar, nas definições do lado direito, teríamos então acesso aqui ao utilizador, a possibilidade de definir a password, a fotografia de cada encarregado de educação. Fizemos então aqui uma apresentação geral, focando na inovação, na modernidade, na comunicação entre a instituição e os encarregados de educação. Meus senhores, obrigado. Até à próxima, muitas felicidades, um bem-aja para todos vocês e estamos juntos. Um abraço, obrigado, boa tarde.